Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 6 a 11. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe, firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda a graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bom dia, minha irmã. Bom dia, meu irmão. Hoje é dia 16 de junho de 2023. Nós estamos na metade do mês de junho, meu irmão e minha irmã. Somos mais que vencedores. Hoje é sexta-feira. Pois é, o fim de semana chegou. Então, é dia aí de se alegrar por mais esse motivo, porque este é o dia que o Senhor nos fez. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Salmo 118, versículo 24. Hoje, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Lamentações capítulo 3, versículos 22 e 23. E também o Salmo 3, versículo 5 diz: Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Pois é, meu irmão e minha irmã, então hoje é sexta-feira, dia 16 de junho, é seu aniversário? Deus te abençoe de uma forma muito especial. Hoje é aniversário da Carmen, que agora é pastora, foi minha aluna no seminário. Pastora Carmen, Deus te abençoe, minha flor, continue te abençoando nesse ministério lindo que você tem. Carmen mora lá em Saquarema, então aproveitando que eu estou falando de Saquarema, hoje é aniversário da Marlene, também lá de Saquarema. Deus te abençoe, minha flor, continue te abençoando você, tua família. E hoje é aniversário também do William, que também foi meu aluno no seminário, mas creio que ele mora aqui no Rio. William, Deus continue te abençoando, querido, de uma forma muito especial, tá bom? E você aí, cujo nome eu não falei, Deus continue te abençoando. E a cada um de vocês, e a cada um que ouve a meditação, e a mim também, a minha família, vocês e suas famílias. Deus nos abençoe com renovação de forças. Vamos falar juntos? Você que já memorizou aí o Isaías capítulo 40, verso 31. Vamos nos abençoar, vamos abençoar nossa família, vamos abençoar nossos irmãos. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Deus nos abençoe com 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Deus nos abençoe, então, com fé. Deus nos abençoe com alegria. Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Você que sabe, fala comigo. Alegrai-vos sempre no Senhor. Mais uma vez vos digo, alegrai-vos. Deus nos abençoe
com a sua companhia e a sua vitória, como está em Romanos capítulo 8, versículo 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pulei a gratidão, né? Vamos lá. Deus nos abençoe com gratidão. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Fala aí comigo. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E Deus nos abençoe. Esse você sabe, fala junto comigo. Com a sua provisão, com a sua tranquilidade, como está escrito no Salmo 23, versículos 1 e 2. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Graças a Deus, é isso aí, viu? Viu como é que você sabe? Pois é, assim a gente vai ativando aí o nosso cérebro. Estou parando para beber água, porque eu engatei a primeira e fui embora. Vamos lá então. O texto de hoje é um texto que, se você prestou atenção na leitura, fica muito claro o contexto desse texto. O ambiente, mais do que a palavra contexto. O contexto em que esse texto nasce, é isso que eu quis dizer, né? E não o contexto aí do capítulo 5 todo. Porque quando a gente fala contexto, a gente está falando dos textos que estão em volta, né? Mas eu quero falar do ambiente desse texto. Fica claro que é um ambiente de perseguição ali dos primeiros cristãos, né? Pedro fala de sofrimento, Pedro fala dos irmãos espalhados no mundo que estão passando por sofrimentos iguais. Pedro fala da sobriedade, da vigilância, ou seja, diante de um momento ali em que os cristãos estavam sendo perseguidos, porque esse texto é escrito ali em plena perseguição. E olha para quem Pedro vai escrever. Você vai comigo lá no capítulo 1, no versículo 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora, ou seja, os cristãos que se espalharam. Lembra lá o livro de Atos? Que os cristãos se espalham e eles continuam se espalhando. Diáspora é esse espalhamento, vamos dizer assim, é essa dispersão. Diáspora é a palavra dispersão, né? Ali dos cristãos ao redor do mundo conhecido naquela época. Então, e aí ele vai dizer alguns lugares, ó, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Eleitos segundo a presciência de Deus, ou seja, o Deus que tem ciência antes que as coisas aconteçam, Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. Eu li 1 Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2. Então, já fica claro o que Pedro, para quem Pedro vai falar. E aí, cada um de nós que temos passado por sofrimentos por causa de Cristo. Ontem uma irmã me ligou, irmã Helena, da minha comunidade de fé, e perguntando como é que eu estava. Minha mãe, meu irmão, minha família. E aí ela falou: Alessandra, eu recebo tanta mensagem de pessoas que estão sofrendo muitas coisas, de crianças que estão sofrendo. A situação de hoje, o embate, né, o ataque às crianças, o ataque, quando eu digo ataque, estou falando de ataque espiritual, ataque emocional, né, a falta de estrutura familiar, né?
As crianças que ficam diante do celular por horas e ali vem todo tipo de coisas. As crianças que convivem com pessoas que também são usadas para o mal. Então, assim, é muita coisa. Então, hoje existe um outro tipo de perseguição, né? Os adolescentes também, e a gente precisa orar. A gente precisa orar e a gente precisa ser sóbrio e vigilante quanto às nossas crianças, quanto aos nossos adolescentes, quanto aos jovens. Então, é preciso uma proteção emocional, uma proteção espiritual. É preciso a leitura da Bíblia em casa, a oração junto com eles, né? Se vai assistir coisa na televisão, ou se vai assistir coisa no YouTube, ou se vai assistir a televisão paga, né, a cabo, cuidado com as coisas que vai assistir. Aproveita que hoje é sexta-feira, já planeja amanhã um cinema aí com pipoca, mas coisas boas, um momento com as suas crianças, com seus adolescentes, com os seus jovens, pessoal de Saquarema, vá para a praia, né? Pessoal na montanha, vá fazer um piquenique aí, quando digo na montanha, né? Não que mora na montanha, mas que mora no alto. Vai fazer um passeio gostoso, tá chegando o inverno, faz uma coisa gostosa de inverno, faz o chocolate quente, vamos tomar todo mundo junto, vamos comer junto no fim de semana. Tudo isso ajuda a proteger a mente, a emoção, o espiritual e até o físico, meu irmão e minha irmã, porque você sabe, né, que uma mente sã é corpo são, né? Isso já se falava lá na Grécia Antiga, né? Na Roma Antiga também. Então, esse entendimento no Egito Antigo, a alimentação é tudo. Então, protege o corpo, protege a alma, protege o espírito. Então, esse texto de Pedro está falando desse ambiente de sofrimentos, de perseguição, né? Então, é importante a gente falar sobre os sofrimentos e as perseguições dos dias de hoje, né? E essa meditação de hoje é do nosso irmão Larry, lá de Maryland, nos Estados Unidos. O título: Liberação de bagagem, que é o que vai aparecer no texto também, é que eu já comecei a falar de outra parte, né, de contexto. E ele coloca como epígrafe o Salmo 55, versículo 22. Lance os seus cuidados sobre o Senhor, e ele o susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Que é outra coisa, aí ele faz a ligação desse versículo com a parte aqui do que nós lemos, quando Pedro diz, né, lançando, né, toda a vossa ansiedade, né? Lançando ao Senhor toda a vossa ansiedade. Aqui na versão nova, lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Porque tudo isso que eu falei, esse contexto dos dias de hoje também traz muita ansiedade. E se a gente protege as nossas emoções, o nosso corpo, o nosso espírito, essa ansiedade vai também saindo de nós. Por quê? Vamos lá. Mateus capítulo 6, versículo 25 lá, a partir do 25, né? Não estejais ansiosos pelo que vocês vão comer, pelo que vocês vão beber, pelo que vocês vão vestir. E aí mais à frente, no versículo 33, ele vai dizer o quê? Busque o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas, todas estas coisas pelas quais vocês ficam ansiosos, vos serão acrescentadas. O vosso Pai Celestial sabe que você precisa delas. E Ele providencia. Se Ele não providenciasse, meu irmão e minha irmã, eu não estaria aqui e você não estaria aí. Então a gente precisa crer, a gente precisa confiar, a gente precisa lançar toda a nossa ansiedade diante do Senhor. E aí, voltando no versículo 6, humilhai-vos, né? Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus,
para que ele, em tempo oportuno, os exalte. O que é se humilhar debaixo da potente mão de Deus? É entregar-se completamente a Deus. É dizer, Senhor, olha só, os meus maiores esforços não vão me trazer nada. Eu quero me humilhar diante da tua potente mão, da tua poderosa mão. Eu quero me entregar totalmente a ti. Em vez de eu ficar desesperada correndo de um lado para outro, olhando o celular, olhando no computador, olhando não sei o quê, olhando televisão, eu quero parar e orar, confiando em ti. Eu quero parar e ler a tua palavra, aprendendo mais de ti. É isso, meu irmão. E aí, e minha irmã, e ele continua, lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós, ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, é o tempo todo. No contexto aqui, o leão que ruge é o Império Romano. O diabo usa o Império Romano naquele momento. Só que Deus é soberano. É aquilo que o próprio César, né, segundo a história antiga, o próprio César vai reconhecer. Cada cristão, o Nero, né, no caso, o Nero César, porque César não é um nome, César é um título, né? Sabe a palavra czar do russo? Czar é César, tá? Então, o próprio Nero vai dizer, cada cristão que eu mato parece que nascem dezenas. Então Deus tinha propósito naquilo ali também. Porque quando gente via cristão ir para o Coliseu ser morto pelos leões e não negar a fé, eu ficava pensando assim, gente, que isso? Tem um lugar melhor para esse pessoal, porque eles vão ali ó, com bravura. E isso foi fazendo com que essa fé fosse manifestada, fosse espalhada, fosse, né, como diz aqui, através da diáspora também, essa fé fosse espalhada. Então, diz aqui, resistam-lhe, firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês espalhados pelo mundo estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E aí vem a promessa, versículos 10 e 11. O Deus de toda a graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória. Olha aqui, olha aqui. A promessa não é para essa vida, a promessa é para a eterna glória. Isso aqui é só ensaio, a gente tem que entender isso. Por isso Jesus vai dizer, não fique ajuntando tesouros aqui na terra, porque a gente vai para um lugar, junte tesouros no céu. Através da leitura, através da oração, através dos atos de bondade, através de boas obras, através do sorriso no rosto, através do amor na família, o amor aos amigos, o amor aos irmãos da comunidade de fé. É isso, esse é tesouro que vai sendo juntado no céu. Então, o Deus de toda a graça que em Cristo chamou a sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo, o próprio Deus de toda a graça, irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Isso aqui só acontece depois de sofrimentos, meu irmão. Eu não sou a mesma pessoa de ontem. Eu sou outra, porque se agregaram-se mais sofrimentos, e é isso mesmo. Enfrentamentos e situações, e aí eu tenho palavra para falar para você que está aí do outro lado. E Deus vai aperfeiçoando, firmando, fortificando e fundamentando. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Porque Ele é o único que domina. As situações difíceis vêm, o diabo fica ao derredor, né? Causando inimizade mesmo. Ele é o adversário,
aquele que está à nossa frente para nos atrapalhar, assim como um adversário em qualquer jogo. Ele quer ganhar, mas é a gente que ganha sempre, porque Deus é aquele que domina sobre tudo. E eu e você, Romanos 8,37, somos mais que vencedores em todas essas coisas. Que coisas que o apóstolo Paulo vai dizer? Fome, nudez, perigo, espada, tribulação, perseguição. É isso. Angústia, é medo. É isso. Somos mais do que vencedores, porque vencemos essas coisas. E estamos aqui vencendo. Estamos aqui vencendo, porque somos cristãos. E Jesus Cristo, ele foi o quê? Vencendo e para vencer. Então, meu irmão e minha irmã, se alegre nesse dia, nesse fim de semana, pega a tua família, faz alguma coisa gostosa aí, diferente com a família, protege a tua mente, protege tuas emoções, protege tua família, protege teu corpo, protege o teu espírito, tá bom? Vamos à meditação aí do Larry. Quando viajava a negócios, às vezes eu saía de um pequeno aeroporto onde várias vezes me deparei com uma experiência frustrante. Depois que as portas estavam fechadas e enquanto me preparava para decolar em um pequeno avião a hélice, eu via a equipe de terra puxando as malas despachadas do avião. Várias vezes senti-me angustiado ao ver minha própria bagagem sendo carregada do avião, sendo tirada, do avião. Eu voaria para o meu destino sem problemas, mas minha bagagem ficaria para trás. Ao mesmo tempo eu pensava, a tripulação se preocupou tanto com a minha segurança e com a dos outros no voo que checou o peso da aeronave para garantir que o avião pudesse operar com segurança. Deixa eu fazer o parêntese. Olha só, uma situação, dois pensamentos. O Léo poderia ficar pensando na bagagem que ficou para trás, no que estava lá dentro. Ai, meu Deus do céu. Mas ele preferiu pensar na tripulação que se preocupou tanto com ele e com todos no voo que lhes deu um voo em segurança. Às vezes, volta ele dizendo, queremos manter nossa bagagem, como se pudéssemos controlar os fardos, as preocupações e as mágoas que a vida nos traz. Na leitura das Escrituras de hoje, nosso Senhor nos encoraja a descarregar os fardos que sobrecarregam nosso espírito e força, porque comprometem nossa capacidade de navegar com eficácia na vida e na vontade de Deus para nós. Independentemente de nossas circunstâncias, Deus está conosco e quer lidar com a bagagem que é pesada demais para nós. Deus quer cuidar de nós para que possamos viver plenamente para Ele, servindo aos seus bons propósitos. É isso, meu irmão e minha irmã. Vamos orar com Léo. Querido Deus, obrigado por teu amoroso plano de salvação. Damos graças ao nosso Salvador, que ajuda a carregar os nossos fardos. Em nome de Jesus. Amém. Pensamento para hoje não é a fraqueza, mas a força que me permite colocar minhas lutas nas mãos de Deus. Então seja forte nesse dia e coloque todas as tuas lutas nas mãos de Deus. Se humilhe debaixo da potente mão de Deus. Faça isso. Oremos pelas pessoas que trabalham carregando bagagens. Pai, nessa manhã nós oramos por todas as pessoas que trabalham carregando bagagens, seja qualquer tipo de bagagem, seja em aviões, seja em navios, seja em ônibus, seja de qualquer forma, Senhor. Deus amado, seja em carroças, meu Deus, toma em tuas mãos, seja naquele tuk-tuk que tem lá na Índia e em outros países, Senhor, abençoa todas as pessoas
E quando elas estiverem carregando bagagens, que elas saibam que é o Senhor que carrega as suas bagagens, Pai. Pai, nessa manhã, nós também te pedimos e te agradecemos pela vida da Carmen, da Marlene, do William e de todos aqueles que completam mais um ano de vida. Pois é mais um ano, é um ano novinho, é um ano livre de bagagens, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Excelente sexta-feira, excelente fim de semana. Deus te abençoe e continua aí orando, tá bom? Por mim, pelo meu irmão, pela minha mãe. Deus te abençoe. Amém.